Muito boa noite. Nós vamos continuar aqui com as exposições no Evangelho de Mateus. E eu estou com muita expectativa do que Deus pode fazer. Mas também eu quero pedir a você que todos os dias da semana ore por essas mensagens, ore por essas pregações, ore pelos pregadores, para que seja uma grande bênção. Nós nos sentimos desafiados, particularmente eu hoje estou me sentindo assim, diante dessa grande responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus. São muitas verdades, grandes verdades, e nós precisamos do auxílio do Senhor para que essas verdades não só entrem em nossas mentes, mas também transformem o nosso viver. Vamos abrir lá em Mateus. Nós já observamos algumas questões sobre Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito pelo apóstolo Mateus e ele é um evangelho teologicamente motivado, porque a vida de Mateus foi transformada e teologicamente motivada, e ele, quando escreve esse evangelho, ele também foi teologicamente motivado. Mateus escolheu as palavras que ele iria colocar aqui neste texto, que são de fato as palavras de Deus, mas ele fez isso com inteligência, ele fez isso com propósito, ele fez isso para comunicar a verdade de Deus a nós. Na última vez que nós falamos deste livro, nós só falamos dessa primeira expressão, livro da genealogia de Jesus, aí no capítulo 1, verso 1, aonde nós notamos que a palavra livro da genealogia foi uma expressão que Mateus tomou emprestado do Antigo Testamento, especialmente de Gênesis, para demonstrar recomeços, para demonstrar uma nova história. Quando ela começa em Gênesis, essa expressão é usada. Então Mateus, ele começa este livro com essa expressão, livro da genealogia, querendo mostrar que em Cristo há um recomeço, uma nova história. Em Jesus, ele iria começar a contar aqui neste evangelho. Então ele não é uma biografia comum, mas ele é um escrito proposital, para demonstrar que em Cristo, um novo recomeço, uma nova criação, uma nova era, um novo tempo está iniciando na terra e na vida daqueles que creem em Jesus. Mas nós queremos continuar esse versículo hoje, que diz o seguinte, o restante desse versículo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Realmente, Mateus tinha um propósito também para colocar o restante dessas palavras: filho de Davi, filho de Abraão e ainda Jesus Cristo. Essas expressões, Cristo, filho de Davi e filho de Abraão, elas são muito importantes. Ela tem tudo a ver com a nossa história, embora muitas vezes quando nós estamos lendo a Bíblia, nós não pensamos na relação que a história de Deus, a história da Bíblia, que relação ela tem com a história das nossas vidas. O meu desafio hoje à noite é tentar demonstrar com a graça e ajuda de Deus essa realidade para cada um de nós, para que nós possamos sair daqui abençoados com essas palavras que Mateus escolheu neste primeiro versículo. Em outras palavras, eu quero falar um pouco hoje sobre a sua história na história de Deus. A sua história na história de Deus. Imagine que cada um de nós aqui, cada indivíduo aqui, e cada pessoa que também nos ouve na Livre FM, cada pessoa que está nos ouvindo, e tem uma história. Você tem a história da sua vida. Você tem o seu histórico. Você pertence a uma família,
você passou por altos e baixos, você nasceu em determinada cidade, você estudou em determinado lugar, você tem determinada herança e etc. Existe a sua história pessoal. E só aqui entre nós e aqueles que nos ouvem, nós temos várias histórias que nós poderíamos contar. Você poderia contar a sua história. Histórias às vezes tristes, felizes, de felicidade e tristeza, mas cada um de nós tem uma história. Você chegou aqui hoje e até aqui agora na sua vida com uma história para contar. Mas muitas vezes nós não levamos em conta o enredo da história. Nós não levamos em conta a moldura dessa história. Todo mundo conta a sua história pensando numa história maior, num enredo maior. A sua história está inserida numa história maior. É isso que eu quero dizer. Imagine, para facilitar um pouco, que nós tenhamos aqui um quadro. E dentro deste quadro, da área desse quadro, da moldura para dentro, nós temos as histórias das nossas vidas. Mas o que nós queremos saber é a grande história, o enredo, a história que está emoldurando as histórias da nossa vida. E é precisamente aqui que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela entra em cena, porque a Bíblia ela é a grande história. A partir dessa grande história é que a história das nossas vidas acontece. Nem todo mundo entende assim. Algumas pessoas têm outras molduras, algumas pessoas têm outras histórias. Se você pegar um livro de história geral do mundo, aquele livro vai te contar que você veio de uma evolução de espécies. Essa é a moldura que a pessoa tem para contar a sua história nesse mundo. Então existem algumas outras molduras, onde as pessoas estão contando a sua história, olhando para essas molduras. Mas nossas vidas, a vida do ser humano, ela só vai ter sentido, a sua história, ela só vai ter sentido se ela estiver na moldura correta, se ela estiver na estrutura correta, no quadro certo. E é precisamente isso que a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse nos oferece. Ela nos oferece a grande história, na qual a pequena história das nossas vidas pode acontecer de uma maneira espetacular. Mas é isso que Mateus, em certo sentido, está dizendo aqui. Nós precisamos saber da história maior que provavelmente estava na mente de Mateus, com a moldura que tinha aqui na mente dele, pela qual ele conta a história de Jesus. E ele usa dois nomes importantes aqui: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que essas palavras estão aqui? Por que essas palavras estão aqui? E em que sentido? O que elas têm a ver com a história da minha vida? Por que essas palavras estão aqui? E o que elas têm a ver com a história da minha vida? Nós vamos ver hoje que essas palavras, elas nos demonstram, primeiramente, que a história humana, a história da nossa raça, na qual a sua história está envolvida, mas vamos falar de uma maneira geral, primeiramente. A história humana, ela é marcada por fracasso e esperança. O fracasso veio da nossa parte e esperança
veio da parte de Deus. Segura aí o lugar em Mateus, e nós vamos ter que voltar lá em Gênesis, porque Mateus, ele está usando aqui o nome de Abraão e o nome de Davi, e ele tem uma razão para fazer isso. Quando você vai em Gênesis, você e eu já sabemos que em Gênesis 1 e 2, Deus havia criado um mundo com ordem, um mundo perfeito, um mundo ideal, um mundo adequado para a nossa raça. As histórias da nossa vida seriam outra até Gênesis 2. A história da sua vida seria muito mais interessante até Gênesis 2. Mas em Gênesis capítulo 3, quando o homem desobedece a Deus, nós observamos no capítulo 3, versículo 7, nós observamos que a terra se torna maldita. Essa terra ficou amaldiçoada, esse mundo foi amaldiçoado desde então, entrou maldição na terra, as coisas desorganizaram, as coisas desajustaram. Por isso nós vemos no versículo 7 de Gênesis 17, de Gênesis 3, aonde Deus diz: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. A terra agora ficou amaldiçoada. Esse lugar onde você vive, aonde a sua história está sendo construída, até aqui a idade que você tem, a história dessa terra, desde que ela começa, ela é uma história de fracasso, por um lado. Ela é uma história de maldição. Ela é uma história de dor. Ela é uma história de frustração. Ela é uma história de decepção. Ela é uma história que deu errado, por um certo lado. E se você continua lendo, desde que a terra se torna maldita, amaldiçoada, você vê o inferno que se torna a família do próprio Adão e Eva. Um irmão mata o outro. Quando você vê a genealogia deles, você vê uma realidade triste que se repete a cada versículo. Fulano viveu tantos anos e morreu. Fulano veio de Ciclano, viveu não sei quanto tempo e morreu. Todas as horas você vê que a maldade, a corrupção, a morte, ela entrou nas nossas histórias. Ela entrou na história da vida do homem. E quando você continua a narrativa, chega a um ponto tão triste. Essa para mim é uma das passagens mais tristes da Bíblia, onde Deus, com pesar, ele precisou entrar com juízo severo, porque a maldade humana ela estava indo embora, extrema, e ele com tristeza precisa acabar com a terra. A terra ficou tão maldita e amaldiçoado esse lugar, que ele precisou inundar, ele precisou acabar com tudo. Você consegue ver o fracasso, a dor, a desordem, o desajuste. Deus fala que vai mandar um dilúvio e acabar com tudo. Olha capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Lembra que a terra foi amaldiçoada? E a maldade do homem, ela se multiplica na terra. Muita desgraça acontece. E isso lhe pesou no coração. Deus se entristece aqui. Disse o Senhor, verso 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra,
e isso lhe pesou no coração. Verso 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Eu vou acabar com tudo. Fracasso. O homem fracassou. A história não foi boa. E nós podemos ver isso nas páginas das Escrituras. Uma história fracassada. Uma história triste. Mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos ver esperança. Porque Deus, Ele olha no verso 8 e fala o seguinte: porém, Noé achou graça diante de Deus. Quando tudo estava acabado, quando tudo estava uma ruína, a graça de Deus invadiu a terra. A graça de Deus visitou o mundo. E a partir de um homem chamado Noé, que tinha um relacionamento com Deus, segundo o verso 9, Deus inunda a terra, mas Ele salva Noé e sua família e alguns animais. E Deus faz isso porque, apesar do fracasso humano, Ele ama a terra que Ele criou, Ele ama as pessoas que Ele criou, e Ele quer dar uma nova história para as pessoas que Ele criou. Eu vou acabar com tudo, mas eu vou recomeçar. Eu vou acabar com tudo, mas eu vou dar uma nova história para eles. Eu vou fazer tudo novo agora. Acabou com tudo, mas eu vou salvar esse animal que eu criei, eu vou salvar essa família de Noé, porque eu quero dar um novo começo para eles. Eu quero dar um novo começo para a terra. E eu acho lindíssimo o que acontece no capítulo 8, versículo 11, quando a arca para no monte. Noé não sabia se as águas tinham baixado. E no verso 11 diz assim: à tarde ela voltou, a pombinha, e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas do dilúvio tinham minguado sobre a terra. A terra foi inundada, destruída. Mas agora chega o pombinha lá com uma folhinha de oliveira na boca, quer dizer, a terra voltou a ser terra. Há esperança nesse lugar. Há esperança de uma nova história. Há esperança de que algo vai acontecer. Há esperança. E realmente as coisas recomeçam. Mas quando menos esperamos, dessa vez vai dar certo. O homem agora, família de Noé, aquela família justa, entre aspas, que entrou na arca, dali para frente o mal acabou, só tem gente boa na terra agora. Com pouco tempo, meus amigos, o homem começa arrogantemente a construir uma torre, independente de Deus, a famosa Torre de Babel. Sabe quem construiu a Torre de Babel? Os descendentes de Noé. Deu tudo errado de novo. Fracasso de novo. História de fracasso, mais uma vez. História de problema, mais uma vez. A pretensão e arrogância do homem de que a partir dele ele ia resolver o mundo foi um fracasso. E Deus espalha todo mundo, confunde os idiomas. Há um problema, espalha esses pecadores pela terra, vamos dizer assim, e começa uma história de problema, de fracasso, mais uma vez. Só que quando Deus vê aquele fracasso, mais uma vez Ele entra com esperança. Sabe quem construiu a Torre de Babel? Descendentes de Noé, sem dúvida.
e com toda certeza parentes de um outro indivíduo chamado Abraão, fracassados tentando resolver sua vida. Mas Deus vira para esse Abraão e faz uma promessa, dá esperança para esse Abraão. Guarda esse nome. Ele dá esperança para Abraão. Gente, nós estamos construindo a moldura, tá bom? Está construindo a moldura, porque as pessoas leem a Bíblia e acham que a Bíblia é um livro da sorte. Você pega a Bíblia assim, escolhe um versículo e Deus vai falar comigo. Tem pessoas que sabem muitos textos da Bíblia, sabe muita coisa da Bíblia, mas ele não conhece a história, a narrativa. Eles estão espalhados na mente. Nós estamos estabelecendo a moldura, a metanarrativa, o enredo da história do mundo, para que aí sim a sua vida e a minha possam ser construídas dentro desse quadro, que até agora é marcado de fracasso e esperança. No capítulo 12, Deus fala para Abraão, versículo 2: de ti. Interessante notar que nenhuma dessas pessoas são homens extraordinários, homens bons. É a graça de Deus que vem sobre pessoas más e faz coisas boas em suas vidas. Sempre é a graça de Deus. E ele diz no verso 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora olha só, em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Deus agora faz uma promessa para um homem, nada merecedor, faz uma promessa de que a partir dele, ele iria abençoar a terra. A partir da descendência dele, esperança ia vir para a terra por meio da descendência desse homem. E a descendência desse homem é justamente o povo hebreu, o povo judeu, em quem toda a esperança da terra recaiu. É naquela nação que Deus começa a atuar. É naquela nação que recai toda a esperança da terra, de um mundo melhor, de novas histórias, de histórias de sucesso e não de fracasso. Em cima de Abraão e sua descendência, em cima daquela nação, é que vem essa história. Mas a história de Israel, como nós sabemos, é uma história de sucesso ou uma história de fracasso? Uma história de fracasso. Rapidamente você conhece a história. Abraão teve aquela confusão sobre o filho da promessa até que viesse Isaque. Depois veio Jacó teve 12 filhos, uma família bem conturbada. Os irmãos jogam o menino fora, vendem ele como escravo. José chega no Egito e depois, no final da história, o povo de Israel, que era para ser uma bênção na terra, uma luz para o mundo, eles estão lá dentro do Egito, escravizados. Fracasso. Cadê a bênção em toda a terra? É uma história de fracasso. Só que Deus, com esperança, levanta um homem, Moisés. Moisés tira o povo do deserto. E aí agora, esse povo, logo que eles saem do deserto, Deus faz intervenções milagrosas. Deus abre o mar diante dos olhos dessas pessoas. Muitas pessoas vão dizer que Moisés não abriu o mar coisíssima nenhuma, que isso é história, aquilo outro e tudo mais. Realmente, eu não sei explicar como Deus fez isso. O fato é que Ele fez. O fato de eu não explicar uma coisa não quer dizer que ela seja mentira. Meu cérebro não é a medida máxima da explicação da verdade. Tem muita coisa que nós, seres humanos, não sabemos.
e eles atravessam o mar. De repente eles chegam na terra prometida, e quando chegam na terra prometida, tudo vai bem, começa bem, mas logo começa também o fracasso. Entre o período ali chamado dos juízes, depois que Josué morre, cada um fazia o que queria em Israel, o que achava mais reto, e foi um fracasso. Os inimigos de Israel tomaram conta. Se Deus misericordiosamente não intervisse por meio dos juízes em Israel, aquela nação já tinha acabado. Foi fracasso. Mas Deus intervém com graça no meio dos erros dos homens, querendo um rei como de outras nações. Deus levanta um grande rei em Israel, e esse rei se chama Davi. Guarda esse nome também. Está lembrando de Mateus 1, né? Guarda esse nome, Davi. E olha em 2 Samuel, capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, Deus faz mais uma promessa. Ele falou que por meio de Abraão, as histórias das pessoas iriam mudar em toda a terra. E ele disse agora para Davi o seguinte, que para colocar esse mundo em ordem, para colocar esse mundo no lugar, precisa de governo, precisa de um rei, precisa de um governante que vai endireitar a terra, que vai endireitar as nossas vidas, que vai colocar as nossas vidas nos trilhos, para que nós possamos ter uma história diferente, uma história nova. Tenha paciência que nós estamos construindo a moldura. Espero que você esteja entendendo. Se você entender isso, você vai ler a Bíblia diferente daqui para frente. E aí Deus faz essa promessa para Davi. Olha só no verso 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Deus fez uma promessa para Davi, que eu vou colocar um rei, vai ter um rei no seu trono, que vai reinar para sempre, e vai endireitar de novo o mundo, vai endireitar de novo a terra, vai colocar a terra em trilhos, aonde as histórias individuais das pessoas serão uma bênção, e não mais um fracasso. Eu prometo que eu vou mudar a história da sua raça, do seu povo, do seu mundo. Eu prometo. Deus promete. No meio de tanto fracasso, nós estamos vendo esperança brotar. No meio de um dilúvio de maldade, nós estamos vendo a oliveira. Começa aqui algo, e Israel entra no chamado período dos reis. Veio Saul primeiro, antes de Davi que recebe essa promessa, Salomão. Só que o reinado de Salomão foi bem até um certo ponto, e depois adivinha o que foi? Fracasso. Mais um fracasso. Deus prometeu para Abraão, Deus prometeu para Davi, agora os reis vão vir, só coisa boa. E quando você olha a história dos reis de Israel, pega a Bíblia para ler, você vê fulano reinou tanto tempo e fez o que era mal, fulano reinou tanto tempo e fez o que era mal, fulano reinou tanto tempo, fez o que era bom, mas depois o que era mal.
o mal prevalente, um fracasso. Um outro rei foi melhor, mas foi um fracasso. O final do período dos reis, então, foi mais desestimulante ainda. O final desse período, sabe o que foi? Um rei de outra nação, mau, idólatra, pagão, promíscuo, poderoso, maioria, entra dentro de Israel, arrebenta com tudo, destrói o templo. Olha que fracasso. Pega Israel e leva Israel como escravo para a Babilônia. É engraçado que olha onde que a Babilônia é Babel. Mais uma vez, de volta a Babel, aonde tudo deu errado. Voltamos, é a moldura da nossa história. Fracasso. Mas no meio desse fracasso, Deus ainda recorda a sua promessa. Olha lá em Daniel, que era um profeta que vivia lá nos dias do exílio. Daniel vivia lá na Babilônia como escravo. E ele teve uma visão de Deus. No meio do fracasso, Deus dá uma visão para Daniel e fala alguma coisa com ele. Daniel capítulo 7. Estamos terminando a nossa moldura para entender Mateus. Espero que você esteja atento, firme comigo, com paciência, porque agora sim nós vamos começar a compreender a Bíblia e o que tem a ver a sua história com a história da Bíblia. Capítulo 7 de Daniel, versículo 13. Olha o que diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu olha como ele era, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Agora olha o que esse filho do homem tinha. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, as nações e os homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Mais uma esperança lá no meio do fracasso, de que vai vir um rei parecido com filho de homem, figura humana, e esse rei, ele vai reinar sobre todos os povos, sobre todas as nações. Como diz o texto aqui, ele vai trazer reinado, governo sobre toda a terra. Essa terra que foi amaldiçoada, nessa história de fracasso, vai vir um rei que vai dominar sobre tudo isso, reinar, endireitar o mundo de novo. Observe que na narrativa bíblica dessa história de fracasso, Deus está sempre preocupado com a terra. Deus está sempre preocupado com esse lugar. Deus está sempre preocupado com os habitantes dela. Deus não vai acabar com isso tudo e a gente vai ficar pairando na nuvem. Não. Ele vai restaurar a terra. Ele vai reinar sobre a terra. E o povo esperou aqui ainda muitos anos. E foi uma história de fracasso muito grande para o povo de Israel. Vou contar rapidamente o que acontece aqui. Quando Daniel viveu aqui em Babilônia, até o reinado do Império Persa. Ele foi para lá na época do Império Babilônico. Depois, o rei da Babilônia perde o domínio, e quem vem reinar? Será que é o filho do homem? Será que é aquele que o Daniel viu na visão? Não, fracasso. Chega lá para reinar o rei da Pérsia, Dário.
Dário, ele reina ali por muito tempo, por alguns anos. E agora, ele perde o domínio. Quem vem? Quem vai reinar? É aquele filho do homem, aquele que prometeu para Davi, aquele que é descendente de Abraão, que recebeu a promessa em Abraão de abençoar a terra. É ele que vem agora? Não. Chega a Grécia. E enquanto isso, as histórias pessoais dos indivíduos acontecendo. E no geral, história de fracasso. Mas cadê ele agora? Não. Quando passa o reino da Grécia, agora é ele. É ele que vem agora. Parece que é. Em 163 a.C., um judeu chamado Matatias, ele entende que está tudo errado, porque os gregos estavam tentando mudar os costumes dos judeus. Antíoco Epifânio chegou, um rei, chegou a sacrificar um porco no templo de Israel, e esse Matatias, ele com os filhos, mataram o sumo sacerdote que estava de conchavo, vamos falar assim, com uma aliança suja com os gregos, na verdade com Ptolomeu, Seleucidas. E aí ele chega ali e rompe com eles, mata o sacerdote, pega o filho dele, a família dele, vai para as montanhas de Israel e começa a fazer ataques àqueles governantes. Depois que o Império Persa foi dividido, ele começa a atacar, e um deles, chamado Judas Macabeu, esse cara, ele consegue fazer muitas vitórias militares ali. Ele se infiltra, ele se esconde nas rochas, faz ataques e tal, e veio um período assim que as pessoas falaram: opa, o Messias agora deve vir, porque Israel está tomando de volta o seu domínio. E esse Judas Macabeu controlou Israel, tirou Israel do jugo de seus opressores por cerca de 80 anos. E todo mundo falava: agora o Messias vem, agora é para valer. Mas em 63 antes de Cristo, todo mundo esperando: agora é aquele filho do homem, agora é o Messias que vai vir. Fracasso. O Império Romano entra e domina Israel. E nesse tempo, o pessoal ficou muito irritado, muito magoado, e uma onda de messias, supostos messias, acontecia em Israel nos dias de Jesus. Quando Jesus tinha 4 anos de idade aproximadamente, um homem apareceu em Israel dizendo ser Messias, ser o rei, o conquistador. Mais à frente, um outro fez a mesma coisa, e Varo, o governante da Síria, precisou entrar e fazer uma intervenção militar. Jesus já estava nascido, precisou fazer uma intervenção militar e matou cerca de 2.000 judeus crucificados, mostrando que a história daquele povo, essas promessas que eles esperavam, parecia mais um fracasso e nada do Messias, do rei, aparecer. Cadê o descendente de Davi, que iria endireitar o mundo, que iria governar sobre as vidas, que iria trazer paz aos homens e que inauguraria finalmente novos céus e nova terra e eliminaria o ímpio? Aonde ele está? Quem é ele? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 1, versículo 1, pois é precisamente dele que Mateus
vai falar, é precisamente dele que o Novo Testamento vai dizer. Livro da história de Jesus Cristo. Essa palavra quer dizer Messias, de Jesus o Rei, o prometido, a esperança do mundo. Filho de Davi. Davi era o quê? Rei. E Jesus, agora, como descendente de Davi, ele nada mais é do que também rei. Então o Messias que reina, ele se chama Jesus, Mateus está dizendo. E ele não é só filho de Davi, mas ele também é filho de Abraão, em quem as famílias da terra seriam abençoadas. Inclusive os leitores de Mateus seriam abençoados. E inclusive você será abençoado, e eu, se nós estivermos nele, no Cristo, no Rei que veio para reinar. Então, essa é a moldura de que Mateus tem em mente, certamente, quando ele escreve que Jesus é filho de Davi, é filho de Abraão. E o que tem a ver a minha história com essa história? O que tem a ver a minha história com essa narrativa? Deixa eu dizer o que ela tem a ver. A sua vida e a minha vida seria um fracasso se nós construirmos a história dela fora dessa moldura. Mas a nossa vida pode ser uma bênção, uma vida de esperança, se nós nos entregarmos a Cristo e entendermos que Ele é o Rei messiânico, o Rei davídico, o descendente de Davi, e que por meio dele o mundo vai ser endireitado, o mundo vai voltar para os eixos, o mundo vai ser restaurado por causa dele. E isso é o que acontece com aquelas pessoas que se rendem a Jesus. A história da sua vida precisa ser contada e entendida dentro da história de Deus. A história da sua vida na história de Deus. É fracasso, muitos fracassos do homem, mas seguido de esperança, da esperança de que um rei viria por ordem no mundo, e esse rei chegou. Ele é Jesus Cristo, em quem a sua vida e a vida da nossa raça fracassada pode ser novamente endireitada. A bem da verdade é que esse Messias, que o Jesus que nós vamos estudar nas páginas do Evangelho de Mateus, ele é o próprio Rei, prometido por Deus a Davi. Ele é a própria bênção para toda a terra, prometida para Abraão. E a história da sua vida só fará sentido o dia em que ela for entendida dentro da história de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Se você lê a Bíblia assim, realmente você começou a entender a grande história da redenção de Deus. Então, nós vamos começar a ver nas próximos cultos, tempo mais breve que esse, sem dúvida. Hoje eu precisei contar toda essa história para você entender que a sua história, ela está na história de Deus. E entender essa moldura é fundamental para você entender a sua própria vida. Muitas pessoas me procuram às vezes e falam: mas pastor, por que isso deu errado? Por que o casamento? Por que aquilo aconteceu? A primeira resposta é o seguinte: você vive num mundo amaldiçoado. E o que eu posso fazer, pastor?
nada. Nada, nada. Então o que eu vou fazer? Só tem um que fez algo, é o Rei, o Senhor Jesus, que pisou nesse mundo para endireitar a terra e a vida de todo aquele que nele crê. Se eu pudesse te dar um bom conselho hoje, melhor da sua vida e da minha, seria: não saia daqui sem se entregar a Ele. Não saia daqui tentando construir a sua história sem entender a história dele, porque a sua história sem Ele fatalmente é um fracasso. Mas que o quadro, a história, possa mudar e um lindo recomeço iniciar nesse lugar a partir de agora, porque você se entrega ao Filho de Davi, ao Filho de Abraão, Jesus o Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que você possa ser impulsionado pelo Espírito de Deus por meio dessa linda história da palavra dele, a história de Deus contada e a sua história na história dele, para a glória dele. Amém?